Eu, que já andei pelos 4 cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. Às vezes, você me pergunta por que é que eu sou tão calado. Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao seu lado. Mas você pensa em mim toda hora, me come, me cospe e me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. E o que vem a partir daqui é uma das letras mais inspiradas da história da música brasileira. Guita é a famosa música de Raul Seixas com letra de Paulo Coelho. Essa música tem seu lugar na história. Ela representa um artista que buscou refúgio no misticismo durante os tempos em que falar de política era perigoso demais. Além disso, essa música também foi uma das primeiras a ganhar um videoclipe no Brasil. E é a essa obra que a gente se dedica hoje. Guita é a faixa título do álbum mais conhecido de Raul Seixas. 600 mil pessoas compraram esse disco lançado em 1974, que tem o cantor na capa fantasiado de guerrilheiro, só que era uma provocação contra a ditadura militar, que aliás tinha expulsado Raul do país. A parte boa do exílio é que ele conheceu o John Lennon, que trocou uma ideia com ele sobre a pretensão que o Raul tinha de fundar a sua famosa Sociedade Alternativa. Expulso não. Eu fui convidado a sair do país e fiquei lá 1 ano em Nova York. E nós já tínhamos nos correspondido assim em termos ideológicos, né? E eu fui ao apartamento dele, porque nessa época ele estava separado da Yoko Ono, e ela estava morando no Dakota e ele num apartamento alugado, um apartamento grande. E conversamos muito sobre as alternativas concretas que estavam existindo na época. Eu estava empolgado com a sociedade alternativa, estava começando, tinham me dado um terreno, uma sociedade esotérica a qual eu pertencia, me deu um terreno para eu construir uma espécie de uma cidade, anti-cidade, em Minas Gerais. E eu reportei isso a ele, na primeira entrevista que eu tive com ele, no apartamento dele, e ele ficou muito empolgado, até se mostrou com vontade de ajudar e tudo. E passamos 3 dias conversando sobre as pessoas importantes, as pessoas que moveram o planeta, os malucos belezas, como Jesus Cristo, não importando o critério de bem nem mal, Nero, Aristóteles, Freud, as pessoas anarquistas como Proudhon. E foi um papo que não se tocou em música, é engraçado. Tem 2 coisas a serem notadas nesse papo aí. Toda a obra conjunta de Paulo Coelho e Raul Seixas tem o mesmo tom dessa fala aí do Raulzito. É sempre uma mistura de insatisfação política com misticismo e busca espiritual. E talvez uma coisa tenha tudo a ver com a outra. Falar de política era difícil e dava cadeia. Então o melhor que esses artistas poderiam fazer era driblar a censura, contando sempre com a ignorância e com a falta de imaginação dos censores. Raul foi bem sucedido muitas vezes nessa estratégia de enganar a censura. Um bom exemplo é a música Mosca na Sopa. Nessa letra, o Raul canta: "Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar." E ele segue narrando todo o incômodo que uma pequena mosquinha pode trazer a um ser humano. Isso é uma boa metáfora para a relação dele com a ditadura militar. O Raul é a mosca, a ditadura é a dona da sopa. É o que explicam os pesquisadores Flávio Fernando de Paula e Leia Silvia Braga. Os dois são responsáveis por uma análise semântica da letra dessa música. E eles escrevem: nesta canção, o músico indica que há um vínculo estabelecido entre a mosca e a sopa, por uma relação de oposição, ou seja, um é o contrário ao outro. O autor utiliza esses 2 elementos para representar o cidadão brasileiro, a mosca, que incomoda e perturba os governantes, que é a sopa, e que se opõe ao regime com os movimentos pela democracia, lutas, marchas em objeção à Constituição. Felizmente, o forte da ditadura não era análise semântica. Essa aqui é a ficha que foi preenchida pelos censores daquela época. Título: Mosca na Sopa, letra musical, boa qualidade. Não, porque o censor já não gostou da música. Cenas das inconveniências de uma mosca. Época atual, ok? Gênero: letra musical. Gênero genérico, hein? Linguagem: simples, tema indefinido. Personagens: autor e a mosca. Mensagem: inexistente, sério?
Enredo, vide cenas. Aí lá no final, cortes, não usar. Conclusão. Em que pese a estupidez e o mau gosto, somos pela liberação, já que não atinamos a comprometimentos outros. Senhor Joel Ferraz, o senhor não entendeu nada. E essa era a vida do Raulzito naqueles tempos. Ele precisava cantar sobre política de um jeito que o senhor Joel Ferraz não entendesse nada. Era ou isso, ou cantar sobre misticismo. Bhagavad Gita é um texto sagrado hindu. Uma das histórias mais interessantes que você vai encontrar aqui é sobre um guerreiro chamado Arjuna. Esse cara estava a caminho de uma guerra, só que os inimigos dele, dessa vez, eram pessoas que ele conhecia e talvez até parentes dele. Essa era uma guerra fratricida, então era normal que esse guerreiro tivesse se questionando no seu papel de guerreiro. Só que o Arjuna tem o Krishna do lado dele. O Krishna, nessa história, é basicamente Deus encarnado. Aí, diante da guerra, Arjuna e Krishna têm um diálogo muito bonito. Todo o texto é basicamente sobre como um Deus se apresenta a um ser humano que é limitado e é incapaz de entender a grandeza desse Deus. Você pode até ser ateu e ainda assim continuar reconhecendo os méritos desse texto, porque ele compila questionamentos filosóficos muito válidos numa narrativa que, com todo respeito ao sagrado da coisa, é muito maneira, é divertida, é instigante. Isso aqui é tipo uma mistura de Matrix e Game of Thrones de 6.000 anos atrás. É legal. E em Gita, Raul canta com a voz de ninguém menos que Krishna. Krishna diz: eu sou o princípio e o fim, a origem, a fundação e a destruição, a substância e a semente eterna que jamais deixará de dar frutos. Já Raul canta: eu sou o início, o fim e o meio. Sempre diante de Arjuna, Krishna diz: os ignorantes me desprezam quando eu me revelo através de uma forma humana, pois eles não conhecem a minha natureza transcendental e mal fazem ideia de que eu sou a grande essência presente em todos os seres. Assim, eles me tomam por uma pessoa comum. Já Raul resume isso nesses versos: você me tem todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim. Mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Em Gita, Raul Seixas canta com a voz de um Deus que se apresenta aos humanos. A letra é uma apropriação quase que direta do diálogo entre Krishna e Arjuna, como você viu aí. O que importa agora, e é o que mais importa, é a interpretação do Raul para essa história toda. Na visão dele, se foi uma força divina que criou esse universo, então tudo que existe dentro dele é sagrado, inclusive você. Bom, o resultado é que Krishna, essa representação divina do todo, fala para um guerreiro chamado Arjuna no livro e diz a ele o que é, dá a chave da resposta da pergunta que ele fez. Então, quando eu falei eu sou isso, eu sou aquilo, não sou eu, Raul Seixas, de maneira nenhuma. É cada um de vocês. Então, porque nós somos tudo, nós somos a coisa mais importante no universo, entende? Porque o todo quis assim, nós somos o próprio processo histórico, o equilíbrio cósmico, o equilíbrio das coisas. Então, cada um é sua própria estrela. Cada um gira em torno de si, embora dentro desse plano a gente tenha que interagir. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Como você sabe, o Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento e também o nosso amor. Hoje é a vez desse casal lindo aí, ó, a Paula e também o Luiz. Muito obrigado, gente. Até a próxima, que não vai demorar muito não. Valeu!